O presidente, então, falando nisso, Arthur Lira, presidente da Câmara, disse hoje que a responsabilidade fiscal é inegociável. Bom sinal para o governo, né? Porque daí ele está dizendo aí que tem uma boa vontade com esse pacote. Então, diante do pacote de corte de gastos e da reforma do imposto de renda, o que o Lira disse? Que a contenção de despesas terá prioridade. Contenção de despesas, ou seja, vem para cá, Carol Rosito. Carol Rosito está ao vivo com a gente aqui em Brasília. Carol, então ele diz o seguinte, olha, a contenção de despesas, porque não está nem sendo chamado em corte de gastos, né? Vamos colocar as coisas como são. Contenção de despesas, que seria uma coisa talvez mais amena, tem prioridade em relação o quê? A discutir reforma da renda, a discutir isenção maior de imposto de renda. Um recado importante, né, Carol? Boa tarde. Oi, Débora, boa tarde para você também, boa tarde a todos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente Rodrigo Pacheco estão alinhados, né, nesse discurso de responsabilidade fiscal, de cumprimento da meta, que é o objetivo principal aqui da equipe econômica. E hoje reafirmaram os seus compromissos com o governo publicamente, por meio de posts, de falas, declarações, inclusive em entrevista à CNN, Rodrigo Pacheco também falou, de votar, de colocar esse pacote de corte de gastos em votação antes do recesso parlamentar, ou seja, Lira chegou a dizer, né, nas redes sociais, garantiu celeridade e boa vontade dos deputados. Rodrigo Pacheco também, mais uma vez, indo nessa linha. Ele já tinha se manifestado logo depois do anúncio oficial feito pelo governo e hoje, em entrevista à CNN, também voltou a garantir esse compromisso, né, de tramitar a matéria de maneira mais rápida. Então, eles estão estudando, inclusive, como é que isso vai acontecer assim que o texto chegar lá no Congresso, se vai ser apensado a outras matérias semelhantes, se vão conseguir puxar por regime de urgência o projeto de lei, por exemplo, diretamente para o plenário das duas casas. O fato é que, de qualquer maneira, já há uma tendência, até Rodrigo Pacheco admitindo, que esses textos com certeza vão sofrer algum tipo de alteração. Claro, acende um alerta ainda mais para o governo, porque isso significa demorar mais, né, dentro desse prazo, que é super curto, mas o próprio ministro Fernando Haddad, nas últimas horas, aí, digamos assim, desde que o pacote foi anunciado, já vem negociando e articulando como é que vai funcionar esse cronograma. Então, já fizeram um desenho de um possível cronograma, né, o cronograma dos sonhos ali, de que tudo se resolveria em 3 semanas. O texto sendo enviado, de fato, conversando aqui com integrantes do Planalto, da Casa Civil, isso deve sair ainda hoje para o Congresso, chegando na segunda-feira lá na Câmara dos Deputados. Essa tramitação vai entrar pela Câmara, foi um acordo fechado já com o Haddad. Seriam 2 semanas de discussão com os deputados para, na última semana, terceira semana, véspera do recesso parlamentar, os senadores poderem ali se debruçar sobre os 2 textos, né? Porque a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição, que é um tema mais delicado, uma tramitação mais difícil, necessita ali um número maior de votos, e um projeto de lei que vão, basicamente, os dois trazerem ali essas questões de abono salarial, de isenção de salário mínimo, melhor dizendo, né? A questão da limitação do crescimento do salário mínimo, tem questão de Bolsa Família e também pensão dos militares. Isso vai ser dividido, então, nesses 2 textos, na PEC e no PLP. Apesar dessa disposição dos presidentes das duas casas em dizerem que sim, há esse compromisso com o governo em votar o pacote de corte de gastos, hoje os 2 também voltaram a dizer que, olha, uma coisa é o pacote, outra coisa é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, né? Que foi ali uma mistura que o governo fez no meio desse pacote, nesse bolo, ao anunciar o corte de 70 bi. O que acontece? Tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira já disseram, são matérias à parte e a isenção fica para a reforma do imposto no ano que vem, ou seja, não vai ser discutido essa questão ainda este ano. Então, isso também é uma avaliação da oposição, de certa maneira, que não gostou dessa mistura aí dos assuntos. Você traz, inclusive, uma repercussão da própria ministra Simone Tebet, dizendo que ficou ali só com o lado ruim do anúncio, o lado bom, que a isenção, não ficou para ela, e isso está gerando uma repercussão também dentro do Congresso. De qualquer maneira, a gente vai ter que
que aguardar esse primeiro passo, que é a chegada dos textos. Hoje, Débora, em entrevista exclusiva à CNN, Rodrigo Pacheco reafirmou, então, seu compromisso em analisar o pacote, né, colocar ali a boa vontade dos parlamentares e afirmando, né, garantindo essa questão de que o texto da isenção vai ser um assunto separado que fica só para 2025.